Olá, amigos do Central do Esporte! O quadro História das Copas de hoje apresenta as Copas da década de 70, uma época em que o futebol atravessava um período de mudança. No mundo, a humanidade assistia a transformações políticas na Península Ibérica, enquanto no Brasil, o regime ditatorial ainda permanecia atuando no cenário político, social e econômico. A Copa de 74 foi realizada no universo da Guerra Fria, na Alemanha Ocidental, um dos símbolos ideológicos que se levantaram após a Segunda Guerra. O interessante para essa Copa é que uma das classificadas europeias foi justamente a rival Alemanha Oriental, que passou pelas eliminatórias. Curiosamente, o sorteio definiu que ambas as Alemanhas estariam no mesmo grupo. No esperado confronto, a Alemanha Oriental acabou vencendo por 1-0. Apesar de sua pouca tradição profissional, os orientais teriam maior sucesso apenas nas Olimpíadas de Munique, em 76, quando acabaram vencendo o torneio de futebol. Em Copas do Mundo, essa seria sua única participação. Apesar da derrota histórica, a Alemanha Ocidental se classificou para seguir no torneio. O Brasil, atual campeão do mundo, passava por um período de transição. Apenas Rivelino, Jairzinho e Piazza, da equipe histórica de 70, também estiveram na Alemanha. Além disso, o famoso salto alto veio de Zagallo e de sua comissão técnica. Mesmo tendo uma fase classificatória com muitas dificuldades, classificando-se apenas na partida decisiva contra o Zaire, o Brasil menosprezou o chamado futebol alegre dos holandeses, adversários do Brasil na segunda fase, que também era composta por grupos, já que o sistema de disputa dessa Copa era diferente das outras. Após vencermos a Alemanha Oriental e a Argentina, saímos derrotados por 2-0 para os holandeses, em um jogo onde sequer vimos a cor da bola. A Alemanha saiu campeã do outro grupo e faria a grande decisão contra a Holanda. Ainda sob o impacto da eliminação, o Brasil acabou perdendo também para a Polônia a decisão do terceiro lugar. O gol do jogo foi marcado pelo artilheiro da Copa, Lato. A decisão entre a Alemanha e a Holanda colocou o futebol eficaz contra o futebol total em lados opostos. Enquanto os alemães tinham a força, os holandeses invocaram o carrossel holandês, onde abusavam da posse de bola, ataque e defesa em bloco e uma constante troca de passes. Foi por esse motivo, aliás, que eles ganharam o apelido de Laranja Mecânica. Liderados por Johan Cruyff, a Holanda saiu na frente com um gol de pênalti marcado logo aos 2 minutos de jogo. Com muito pragmatismo e garra, e contando com a torcida, os alemães viraram para 2-1 e conquistaram o bicampeonato. Cruyff acabou saindo o melhor jogador da Copa de 74, mas a taça ficou em solo germânico por 4 anos. A Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer campeã, Holanda vice, Polônia em terceiro e Brasil em quarto foram os melhores classificados da Copa de 74. Depois da soberba brasileira na Copa de 74, a seleção canarinho se preparou para o desafio da América do Sul. O Brasil ainda atravessava o regime ditatorial, a exemplo dos nossos vizinhos argentinos. Eles, aliás, ansiavam por sediar uma Copa do Mundo desde antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tentaram em 1930, em 34 e em 38. É provável que seriam a sede em 1942, com excelentes chances de conquista, pois a seleção estava em alto nível naquela época, sendo inclusive campeã da América. Mas os hermanos só conseguiram ser a sede exatamente no momento em que atravessavam uma violenta ditadura militar, com o exército fazendo uso do evento para projetar o governo e inflamar o espírito patriótico. Na Europa, levantou-se a hipótese de boicote. Alguns jogadores da França e da Holanda protestaram, mas João Avelange, presidente da FIFA, não alterou a programação. Há fatos, inclusive, que apontam para as torturas e assassinatos políticos durante a realização dos Jogos da Copa. A Argentina passou ao mundo uma imagem de país organizado e próspero. 5 cidades foram escolhidas para a sede, sendo que Buenos Aires contou com 2 estádios, o Monumental de Núñez, do River Plate, e o José Amalfitani, do Vélez Sarsfield. No campo, o futebol se desenvolvia enquanto espetáculo. A disseminação midiática colaborava para o crescimento do evento. As eliminatórias já contavam com quase 100 seleções, para apenas 14 vagas. A Holanda seguia forte, mas sem o astro Cruyff, que por problemas particulares não foi à seleção. Mas Neeskens, Rapp e Hasenbrink conseguiram levar a equipe laranja até a final do torneio. O Brasil, treinado por Cláudio Coutinho, conseguiu apresentar um futebol menos burocrático da Copa de 74. O interessante é que a seleção terminou invicta o torneio, sendo eliminado na fase semifinal apenas no saldo de gols
após a misteriosa goleada que os argentinos aplicaram sobre os peruanos, chegando ao ponto de associar o fato do goleiro Ramon Quiroga ser argentino de nascimento. Mas o jogo suspeito tinha mais a ver com o ambiente social e político que os argentinos atravessavam e com a sua necessidade de conquistar um título mundial para poder rivalizar com os uruguaios bicampeões e com os brasileiros tricampeões. No jogo contra o Peru, só para se ter uma ideia, os argentinos fizeram a pressão necessária, pois precisavam vencer por 4 gols de diferença para se classificar à final. Acabaram fazendo 6. Sobrou para a equipe brasileira a vitória sobre a Itália na decisão do 3º lugar e o título de campeão moral, atribuído pelo próprio treinador. Na grande final, um jogo disputadíssimo entre argentinos e holandeses. Mário Kempes abriu o placar no primeiro tempo. A Holanda dominou a segunda etapa, com o Naninga empatando faltando poucos minutos para acabar o jogo. A Holanda ainda acertou a trave antes do apito final. Aí, o velho ditado popular futebolístico do que não faz leva acabou aparecendo. Na prorrogação, os argentinos passaram por cima com muita garra e a sua torcida e fizeram 3-1 sobre os holandeses. Um delírio argentino nas arquibancadas e uma festa que tomou as ruas do país. O resultado decretou o fim de uma geração chamada de carrossel holandês e de um time que perdera a 2ª final consecutiva para um país anfitrião. A Argentina de passarela campeã, Holanda vice, Brasil de Zico e Roberto Dinamite em terceiro e Itália do Paolo Rossi em quarto foram os melhores colocados da Copa de 78. Por hoje era isso, amigos Central do Esporte. Até a próxima!